Importante, Pai, é a Tua palavra que será ministrada a nós, e que o Senhor, ó Deus, possa vir falar através do nosso irmão, ungí-lo, e assim, ó Deus, preparar-nos para este grande dia que nos espera, Senhor. Nos ajuda nesta noite, fala comigo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o pastor. Vamos cantar enquanto ele se aproxima. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Nada temer, nada temer, tudo é possível, só. Querido e eterno Deus, amado Pai Celestial, Tu és grande, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Criador, aquele Deus que conhece todas as coisas. Ó Deus, Tu és o único merecedor de toda honra e toda glória e todo louvor, Senhor. Tudo o que apresentamos, Senhor, é com o intuito que isto chegue diante de Tua presença, Pai, como um cheiro suave, para que o Teu Espírito Santo se agrade e desça através da Sua palavra e fale aos nossos corações, Pai. Nos humilhamos diante de Ti, Pai, para que o Teu Espírito Santo venha e tome estas palavras e vivifique no coração de cada um, de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que aqui está, Pai. Unja os meus lábios e os ouvidos e coração de quem irá receber, ó Pai, para que possam, ó Pai, ser receptíveis à Tua palavra. E assim, ó Deus, que possamos ser compreensíveis ao falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma o controle desta plataforma, toma o controle das minhas faculdades mentais e também do meu coração, Senhor. Tome o controle dos meus nervos e assim, ó Pai, de tudo que tenho e sou, eu me entrego nas Tuas mãos, Pai. Abençoa-nos nesta noite através da Tua santa palavra, Pai, porque como o Teu profeta disse, Senhor, mesmo se um anjo viesse e nos falasse algo, Pai, e não estivesse na palavra, nós queremos, ó Pai, colocar isso de lado e ter como anátema. Mas aquilo que está em Sua palavra queremos ouvir, Senhor. Então fale aos nossos corações, humildemente pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas debilidades, Senhor. E se tem algo que fizemos que, ó Deus, porventura venha atrapalhar a Tua presença, meu Deus, através da Sua palavra, perdoa-nos, ó Pai, e tenhas misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. Eu creio que aqui na cidade de Erechim não existe um povo mais alegre e um povo mais feliz para cantar e louvar ao Senhor Jesus como vocês, né? Vocês são um povo muito felizes para cantar, alegre,
E é isso que a Bíblia nos ensina, né? O cristão, ele não anda triste, ele anda alegre, ele anda feliz, apesar das lutas e dificuldades, mas nós temos em quem confiar, né? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu tenho em minhas mãos uma mensagem, perfeita força por perfeita debilidade, e eu vou lê-la, alguns parágrafos, mas eu queria dar um pequeno subtítulo, que seria: procura-se um homem ou uma mulher. Quando fala do homem, fala da mulher. Então o subtítulo é: procura-se um homem, procura-se uma mulher. Eu vi que apresentaram uma visitante. Como é que é o nome? Uma Tereza. Tereza, Deus abençoe, seja bem-vinda no nosso meio, não apenas uma visitante, mas uma participante das bênçãos do Senhor, juntamente conosco. Aqui a senhora está entre famílias, irmãos, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Também está ali, né? Veio junto com a irmã Euriza. Deus abençoe, irmãos, que bom te ver aí. Vamos ler então a palavra de Deus. É necessário gloriar-me, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que quer dizer, não tem como traduzir, né? As quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor, olha só, para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco, então é aí que estou forte. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a leitura da palavra. Podei-vos assentar, irmãos. Quando uma empresa vai contratar uma pessoa, aquela empresa vai precisar de um currículo. E aquele currículo vai estar preenchido com perguntas, do qual o contratante vai ter que preencher. Qual o nível de escolaridade, qual idade, qual sua função, qual sua profissão, e assim sucessivamente, né? São o quê? As exigências que uma empresa pede do contratante para ter informações daquela pessoa. Por que eles fazem isso, irmão Joel? Para ver em que nível de qualidade aquele contratante
Contratado está para exercer a função dentro daquela empresa. Por isso que eles pedem as qualidades. E nós sabemos que um contratado, quando ele vai ali preencher o seu currículo, ele precisa colocar todas as suas qualidades, se ele quer ser contratado pela empresa. Ele precisa colocar todos os seus mínimos detalhes sobre a sua profissão, sobre quem ele é, sobre sua idade, sobre o que ele faz, para ser contratado. Mas, nesta noite, Deus procura-se um homem e uma mulher para preencher um currículo. Só que este Deus não quer saber das tuas qualidades. Ele não quer que você preencha o currículo falando das tuas qualidades. Porque o que ele está buscando não é pessoas que são qualificadas. Não é pessoas que são profissionais para viver o Evangelho. Não é pessoas que são ensinadas ou na teologia ou no ensino para viver esse Evangelho. Mas é pessoas que não têm nada. É pessoas que não têm nada de si, delas próprias, do seu intelecto, das suas razões, das suas sabedorias, para entrar, para trabalhar nessa seara. Então Deus está procurando homens e mulheres que preencham um currículo. Amém? E eu queria convidar você, se você quer entrar para esta seara, você quer trabalhar nessa seara do Senhor? Então eu vou ler para você algumas qualidades que você precisa ter para entrar aqui no reino de Deus. Querem me acompanhar? Na mensagem Perfeita Força por Perfeita Debilidade, você vai ver o irmão Brana falando no parágrafo 21, ou 22, melhor dizendo. Se você observar na Bíblia, são sempre aqueles que estão tentando fugir disso que Deus usa. Enquanto um homem quiser fazer algo e achar que tem habilidade suficiente para realizar o trabalho, Deus nunca poderá usar este homem. Então aqui vai a primeira qualidade, a autossuficiência. Isso não pode ter no currículo. Se você colocar a autossuficiente no currículo, perdeu o emprego. Veja, Deus nunca poderá usar este homem ou essa mulher. Veja Moisés, ele estava correndo. Veja Paulo, ele estava correndo. E o restante deles tentando fugir disso. Não busque nada. Se Deus tem algo para você, Ele lhe dará. Amém? Você crê que Deus tem algo para você nesta noite? Você veio vazio? Eu vim vazio, eu quero que Deus encha. E deixe que Ele se encarregue disso e prosseguir. Então, se chega a estes tempos, como temos hoje, em que todo mundo está querendo fazer isso e fazer aquilo, e se tornar uma grande pessoa, veja em que nos metemos com isso. Você vai olhar numa empresa, e isso é por tudo, irmãos, é em todos os âmbitos da nossa vida, na profissional, na emocional, na conjugal, seja lá onde for, em todas as áreas você vai ver que dentro de uma empresa vai ter aquela disputa. Um quer fazer mais que o outro, e um quer ser mais que o outro, e não é só no âmbito profissional, é em todas as áreas. Em vez de tentarmos ser grandes, vai preenchendo o currículo aí, irmão. Não deixa o sono te pegar, tá?
Em vez de tentarmos ser grandes, deveríamos tentar encontrar quão pequenos podemos nos tornar. E vem, então Deus pode nos usar. Tenho várias escrituras anotadas aqui, que eu devo mencionar, eu acho, mas provavelmente não terei tempo para fazê-lo. Mas nós somos, note, que se toma o mais fraco e o rejeitado, e praticamente todo herói que Deus já teve na linha de frente era esse tipo de pessoa. Todos, aqui inclui igreja. Uma pessoa que foi rejeitada, uma pessoa que se achava insuficiente, uma pessoa que não tinha habilidade alguma. Então essa pessoa está em boa condição para Deus usá-la. Oh, que coisa boa! Não, eu não sou profissional nisso, eu não sou bom nisso, mas você está em boas condições para Deus te usar. Você está em boas condições para Deus começar a te usar. Correto? É quando eles sentem que não podem, que não tem nada, é quando Deus pode tomá-los. Veja, e fazer algo com eles. Mas quando pensamos que somos capazes de fazê-lo, que somos grandes o suficientes, que somos inteligentes o suficientes, que não acatamos conselho de uma criança, não acatamos conselho de uma pessoa mais nova, então Deus não pode nos usar porque estamos querendo fazê-lo por conta própria. Deus está buscando por homens e mulheres que preencham esse currículo, que preencham esse requisito. Qual é o requisito? Tá, mas Ariel, você quer que todo mundo seja um João ninguém, né? Como diz o ditado. Não é isso, irmãos. Humildade não é você andar tudo rasgado, como nós estudamos aqui, né? Humildade não quer dizer que você tem que vir com a roupa suja, tudo rasgado, e viver debaixo de uma lona. Isso não é humildade. Não, humildade, ele está incluso no nosso caráter. E então, por outro lado, temos estes sentimentos, e pensamos que somos suficientes. E não queremos fazê-lo, mas se tão somente ouvirmos o chamado de Deus, é exatamente a isso que Deus quer que cheguemos, a esse tipo de condição. Que condição é essa? Nada. Para que Ele possa nos usar, quando somos insuficientes por nós mesmos, então estamos suscetíveis. Você está suscetível nessa noite? Não. O pastor está sendo muito radical. Somos suscetíveis a nos submeter ao Espírito de Deus. Veja, ao Espírito de Deus. Enquanto acharmos que podemos fazer, não podemos fazer nada. Veja, enquanto você achar que pode vencer essa fraqueza por você mesmo, você não poderá vencer. Ah, sim, quando eu parar de fazer isso, eu vou me acertar. Quando eu parar de fazer aquilo, eu vou me acertar. Então eu vou dizer uma coisa, você nunca vai parar. Porque nós queremos fazer com as nossas próprias forças. Enquanto acharmos que podemos fazer, não podemos fazer. Mas quando chegamos a um ponto em que sabemos que não podemos fazê-lo, então nos rendemos a Deus e Ele o faz. Que tal você largar nas mãos de Deus esta fraqueza nesta noite? Aquilo que você não consegue vencer, aquilo que você não consegue muitas vezes lutar, porque o maior inimigo meu é eu mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo.
Todo dia nós temos que olhar para aquele espelho lá, irmão Felipe, e olhar, você, hoje eu tenho que te vencer. Então quando você pensa que pode vencer você mesmo, você não vai vencer. Mas quando você coloca você nas mãos daquele que pode vencer, você vai vencer. Oh, aleluias, diz o profeta, isso é maravilhoso. E ele, Deus, ele o faz. Então se formos nós tentando fazê-lo, falharemos. Se nós for fazer aquilo, irmãos, nós vamos falhar. Se nós vamos lutar contra aquilo, nós vamos falhar. Se nós vamos tentar vencer aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema, seja lá o que for que está atazanando a tua vida, se você for tentar por você mesmo, você vai falhar, eu vou falhar, de fato. Mas existe uma coisa que diz nas Escrituras, que céus e terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar, e o profeta disse, tem uma coisa que Deus não pode fazer, é falhar com a sua palavra. Amém? Provérbios disse, a torre forte é o nome do Senhor, para ela corre o justo e ficará seguro. Você só pode estar seguro ou estar em segurança quando estiver correndo para esta torre forte que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Você já observou que tem situações que o pastor não consegue resolver, que o irmão mesmo com bom conselho não consegue resolver, que muitos outros ministros vêm com boas palavras, aconselhadora, vem e fala e cita a palavra, mas não consegue resolver, porque é só você e Deus, tem momentos que é só você e Deus. Tem coisas que você não consegue, o pastor não consegue, a igreja não consegue, mas Deus consegue. E Deus quer nos levar a um ponto em que nós não temos que depender do pastor, que nós não temos que depender da igreja, mas Ele quer levar nós a um ponto de dependermos totalmente dEle. Deus nos quer dependente dEle, não do pastor, não da igreja. Mas Ele nos quer totalmente dependente dEle, porque Ele sabe que o que o pastor não faz, Ele faz. O que o profeta não faz, Ele faz. E o que é que Ele quer fazer? Uma obra em nós. E essa obra que Ele quer fazer em nós é maior do que aquela que Ele quer fazer através de nós. Você já observou que é muito fácil a gente criar o filho dos outros? Enquanto a gente não tem filho? Porque enquanto você não tem filho, você diz, se fosse meu, eu já tinha quebrado umas 5, 6 varas no lombo dessa criança. Mas se fosse meu, eu já tinha rasgado as orelhas de puxar. Mas se fosse meu, a criança nasce, está pulando por cima do papai e da mamãe lá, e o camarada não tem ação nenhuma. Por quê? Porque agora sabe o que está acontecendo. Por que não cria? Por que não educa? Mas antes de ter filho, não. Deus o livre ter um filho desse. Deus o livre ter uma filha dessa. Não, se fosse meu, eu tinha. Não é assim que funciona, irmãos. Não funciona dessa maneira. Nós só vamos reconhecer o que Deus quer fazer em nós quando Ele mostrar para nós e nós termos uma experiência com Ele. Enquanto nós não tivermos experiência com Deus, nós vamos querer converter todo mundo, né? Se nós não temos uma experiência com Deus, nós vamos querer converter fulano, converter Beltrano, porque tu viu a vida daquele fulano. Mas tenha uma experiência com Deus e você vai ver o que é se aproximar da presença de Deus. Você se sente um nada. Quer Bíblia para isso? Temos Isaías capítulo 6, um próprio profeta. Ele era profeta, sabia que era profeta, sabia que tinha um ministério, mas quando ele entrou na presença de Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, Senhor, que vou perecendo, que sou um homem de lábios impuros. Em outras palavras, sou um homem pecador, sou um homem sujo e habito no meio de um povo de impuros lábios.
porque eu vejo a glória do Senhor. E quando nós, irmãos, nos aproximamos dessa glória, Shekinah, nós vai se tornar um nada. Quando nós chegamos ali, o orgulho cai por terra, a inveja cai por terra, tudo que nós temos aqui, o que carregamos nesses 16 elementos, cai por terra. E é aí que Deus quer. Deus procura esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que quando entre na presença dele possa dizer: ai de mim, Senhor. Deus está procurando esse tipo de pessoa. Deus não está procurando fariseus nem saduceus. Deus está procurando uma mulher no poço. Deus estava lá, Jesus, Deus em forma de carne, encarnado num homem chamado Jesus. Lá todos os saduceus e fariseus e mestres da lei, todos eles julgando Jesus, mas ele estava em busca de uma mulher que podia reconhecer quem ela era. Procura-se uma mulher com sinceridade no coração, porque quando a palavra tocou e disse: vai buscar o teu marido, ela disse: eu não tenho marido. E Jesus de imediato já disse: dissestes bem, falastes a verdade. Tivestes 5 e o que agora está não é teu. E ela reconheceu, porque quando há sinceridade no coração, o Espírito desce. Vejo que és profeta. Nós estamos aguardando o Messias, e quando ele vier, ele fará essas coisas, ele vai revelar os segredos do coração. Oh, eu sou o que falo contigo. Quando Moisés estava na sarça ardente, ele disse: como é que eu vou dizer quem me enviou? Qual que é teu nome? Deus disse: eu sou, eu sou. E agora o eu sou estava encarnado, dizendo para uma mulher: eu sou é que falo contigo. E hoje Deus está, através da sua palavra, dizendo: eu sou é que falo contigo. Deus procura-se uma mulher, procura-se um homem que tenha sinceridade, que tenha humildade, que tenha reconhecimento, que reconheça quem você é. Oh, em outras palavras, às vezes eu começo a ler, se tem uma escritura que eu gosto, eu amo todas elas, mas algo que me amara é João 4. A história dessa mulher. Porque você imagina, irmão, aquela mulher decepcionada, sua vida estragada, todo o tempo vivendo em pecado, mas logo ela, vivendo em pecado, tendo má fama, nessa escritura fala sobre sede. Por que fala sobre sede? Porque na alma dela havia uma sede. E o que ela fez? Ela não murmurou quando Jesus disse para ela o que ela estava fazendo e o que ela estava vivendo. Ela reconheceu. Ela agarrou a palavra. E no que ela agarrou a palavra, ela saiu correndo, testificando, dizendo: oh, eu vi um homem. E esse homem é diferente de todos os outros homens. E quem sabe alguns olhavam para ela e diziam: ixi, lá vem ela, com mais um marido agora. Mas ela começou a testificar tanto deste grande homem, que as pessoas começaram a olhar para ela e dizer: mas esse homem deve ser diferente mesmo, porque ela teve muitos e nenhum ela saiu correndo falando desse jeito. Escuta, irmãos, ela encontrou um homem que tinha amor verdadeiro, e esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Mas espera aí, vamos lá ver. É muito testemunho. Ela está testificando demais desse homem. E o sorriso dela mudou, o semblante dela mudou ao se encontrar com este homem. A felicidade dela não era superficial nem artificial, era verdadeira. Até que vocês sabem a história, né? Ela foi lá, testificou, testemunhou, e quando vieram ver,
reconheceram e depois saíram falando para ela: ó, já não é mais por você que nós acreditamos, nós mesmos temos visto. Mas precisamos reconhecer. Humildade. Deus procura homens que estejam dispostos a esvaziar-se de si mesmos, esvaziar-se de nós mesmos, para ser cheio do Espírito Santo. Jesus passou pelas sinagogas, pela escola de Gamaliel, vamos fazer um pequeno quadro, e de repente está passando por um barquinho lá à beira-mar, e tem um Pedro lá que, até para citar o seu nome, é gaguejante. Deus diz: vem e segue-me. Deus está procurando esse tipo de homem. Assim, enquanto estivermos tentando por nossa própria conta, e dependendo de nossas próprias habilidades, e assim por diante, bem, não faremos nada. Mas quando chegamos a um ponto em que sabemos que não somos nada, então Deus pode nos usar. A coisa importante, uma das coisas mais importantes que devemos dominar, lembre-se disso, especialmente nós, jovens pregadores, e também membros da igreja. Há uma coisa que temos que dominar, se quisermos cumprir o desejo de Deus em nossa vida, temos que dominar o pensamento da capacidade humana. Deixa para mim, eu sou capaz. Deixa que eu faço. Que nem dizia o ditado: deixa para mim que eu sou canhoto. O canhoto não faz nada direito, né? Deixa para mim. Temos que dominar o pensamento da capacidade humana. Não somos nada, irmãos. O profeta chega a dizer assim, ó, que se Deus tirar a sua mão de misericórdia, nós se tornamos uma colherzinha de pó. Nessa colherzinha de pó tem 16 elementos sem vida. Um torãozinho de barro ambulante pelo mundo. Mas o profeta disse: deixa Deus colocar a mão nesse torãozinho de barro, para ver o que esse torãozinho de barro pode fazer. Deixa Deus tomar um Davizinho. Deixa Deus tomar este pequeno Davi que estava lá, enquanto Eliabe e os demais irmãos estavam com o peito estufado, e lá estava Samuel, profeta Samuel. Jesus disse: vai lá na casa de Jessé que eu quero ungir um rei da casa de Jessé lá. Chega Samuel lá, olha para Eliabe e diz: é esse aí, né? Imagina, olha só. O camarada tem estrutura, tem gramática, tem tudo para ser rei. Aí foi. Chegou o Espírito Santo e disse: não é esse. Chegou no próximo, não me recordo os nomes. Chegou no próximo. Quem sabe o profeta Samuel, na mente intelectual e humana dele, olhava e dizia: é esse aí. Esse não pode falhar. Não é esse. E foi baixando como é que diz? Vamos falar no linguajar do exército, foi baixando a patente, né? Do coronel foi para o general, do general foi para o coronel, e assim foi. Chegou no último, o Samuel já estava até meio que preocupado. Mas será que foi Deus mesmo que falou comigo? Quando foi, não. Esse que eu escolhi está lá, cuidando das ovelhas do pai dele. Deus está procurando por homens e por mulheres que estejam ocupados e ocupadas no trabalho do Pai. Vai lá chamar. Resumindo aqui, né, irmão? Vocês conhecem a história melhor do que eu. Samuel lá sentou na cadeira, ficou esperando, o profeta Samuel, né? Esperando. Daqui a um pouco vem um rapazinho, magricela lá. Cabelinho ruivo, queimado do sol. Samuel olha, o olhar humano diz: não é esse, mas o espírito atrás do profeta diz: é esse. Pode ungir esse, que é esse que eu vou usar.
esse eu dei experiência para ele. Esse matou um urso, esse matou um leão, mas ele não matou por conta própria, ele colocou o meu nome na frente. É esse que eu vou usar. E Deus levantou Davi. E quando o Golias se levantou, quem foi que derrotou Golias? Porque o Senhor Jesus Cristo estava em Davi. Ele chega a dizer: você vem contra mim com lanças e tudo mais, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. É isso que o que Deus está requerendo da igreja, que o seu nome seja invocado, e não o nome da igreja, não o meu nome, não fulano, beltrano, mas que o nome do Senhor seja invocado, para que todo Golias, todo demônio, todo espírito seja vencido. Porque não há no céu, em cima do céu, embaixo na terra, que não tem nenhum nome mais poderoso do que o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Ele não só derrota os inimigos, mas salva também, né? Veja, é dominar a capacidade humana. Tanto é que me fugiu o nome do rei. Saul pegou as vestimentas dele e quis colocar em Davi. A importância de você ser você mesmo, irmão. A importância de você caminhar nesse evangelho sendo você mesmo. A experiência do pastor não vai servir para você, a experiência do irmão não vai servir para você. Você vai ter a tua própria experiência. Eu vou ter a minha própria experiência. Mas Saul olhou para ele e disse: ó, vem cá, pega aqui meu escudo, pega aqui o meu cinturão, pega aqui tudo, as minhas proteções, o capacete, bota aí essa botina de aço. Davi tentou calçar, até calçou aquilo, ficou grande para ele. 1,60 m, disse o profeta. E Saul era um homem que o seu ombro passava de todos os homens ali. Aí está tentando dar um passo lá. Muito pesado. Tem coisa que é muito pesado para nós. Mas por que é pesado? Porque Deus não te estruturou para levar aquele tipo de ministério. Mas quando você se desfaz disso, e é você mesmo, é desse jeitinho que Deus quer te fazer. É desse jeitinho. Davi tentou caminhar, mas não vai dar, não vou conseguir, é muita coisa para mim, Saul. Eu não sou acostumado, a Bíblia chega a dizer que ele disse: eu não sou acostumado com esse tipo de coisa, mas eu tenho uma funda aqui. Deus procura homens que não tenha espada e grandes, olha, vocês sabem, mas se você tiver uma fundinha, com algumas pedrinhas, coloque nas mãos de Deus. Se desencilhou de tudo aquilo, né? A gente tem que se desencilhar dos nossos intelectos, desencilhar das nossas qualidades humanas e deixar Deus trabalhar. Deixar de lado esse negócio de dizer: eu sou capaz, eu sou suficiente. Deus não quer a tua suficiência, Deus quer a tua insuficiência. Porque essa insuficiência é ali que Deus pode trabalhar. É na minha fraqueza, é na tua fraqueza. Você sabia que o profeta chega a dizer que nós somos tipificados como correntes? E a corrente, ela é mais forte pelo elo mais fraco. Você pode ter um correntão ali, mas se tiver um elo trincado, a corrente vai suportar até aquele elo trincado suportar. Você pode ter todos os outros ganchos bem fixos, bem firmes, bem soldados, mas se tiver um trincado e o peso exceder, aquele trincado vai abrir, e a fraqueza vai abrir. Então, se você colocar nas mãos de Deus essa fraqueza, é aí onde Deus pode entrar e trabalhar. Porque como que Deus vai mostrar o poder? Como que Deus vai mostrar o poder de transformação, o poder de força dele numa vida que está com os elozinhos tudo certo, né?
Deus não pode usar. E quando fizemos isso, impedimos o agir de Deus. Mas quando chegamos na presença de Deus com humildade, meu Deus, vocês já imaginaram, já estudaram essa palavra humildade, irmãos? Atrás da humildade vem o reconhecimento, reconhecer quem somos. Eu não vou conseguir ler tudo, mas o profeta chega dizendo nessa mensagem: tem uma coisa que eu admiro em Moisés. Outro homem também que Deus tomou, sabia tudo sobre o Egito, ia ser o próximo príncipe, ia sentar no trono de Faraó. Ele dominava a ciência, dominava a geografia, dominava toda a política eclesiástica e tudo no palácio de Faraó. Então, quando ele soube que ia ser o próximo príncipe, na mensagem Ensinamento sobre Moisés, e aqui também o profeta fala um pouquinho sobre isso, ele disse: eu sou capaz, com todo esse ensinamento, com todo esse conhecimento, eu sou capaz de libertar o povo de Israel. Imagina, eu sei tudo sobre a política, sei o que acontece nas câmaras dos deputados, eu sei o que acontece lá, sei que eu posso ser o próximo a sentar no trono de Faraó, eu governo, eu posso ensinar as pessoas a ciência, a cultura, eu posso saber tudo, então eu posso libertar o povo de Israel. Mas disse o profeta que ele foi nessa ferramenta que ele tinha, mas essa ferramenta que ele tinha era inadequada para Deus usar, e essa ferramenta era essa capacidade humana. Eu sou capaz. E quando ele foi na capacidade dele, vocês sabem o que aconteceu? Matou um homem, um egípcio. Foi lá com as próprias mãos e matou um egípcio. E agora? Um profeta fugitivo. E Deus colocou Moisés lá, 40 anos no deserto. E ainda lhe deu uma esposa por nome Zípora. Só o nome já é forte, né? Você imagine a natureza dessa mulher. Zípora. E a Bíblia diz que ela tinha um temperamento forte, muito forte. E Moisés, acostumado nos rebanhos, né? Ia lá, cuidava das ovelhas, voltava para casa com a sandália puro pó, e Zípora tinha passado pano no chão, e o chãozinho branquinho, assim que nem o piso da igreja, brilhando. Aí Moisés chegava, né? Jeitão meu brusco, porque tem homens que parece que não respeitam as irmãs, né? As irmãs não é escrava, irmãos. Ela é tua esposa. E Moisés chegava para dentro. E ela fazia o Moisés voltar de ré. Rapaz, tu tira essa sandália, tu não está vendo que eu passei pano? Estou trazendo isso para o nosso cotidiano, irmãos. Essa é a maneira de Deus moldar em nós. 40 anos no deserto, 40 anos escutando: Moisés, você vai com essa roupa, Moisés? Eu passei essa roupa para ir você em tal lugar, Moisés. Moisés, você de novo com essa sandália, ó, se não é o rastro da tua sandália, Moisés. E foi, 40 anos, Zípora, Deus através de Zípora, moldando. E quando Moisés entra na sarça ardente, o que ele ouve? Tira essas sandálias dos teus pés, Moisés. Tira essas sandálias dos teus... Ele ouviu aquilo todo o tempo de Zípora, mas quando ele chega na presença de Deus é a mesma coisa. Tira essa sandália. Nós talvez não é sandália, alguns aqui nós poderíamos dizer: tira esse orgulho, tira esse rancor. Você está pisando em terra sagrada, em areia sagrada. Tira o rancor, tira a inveja, tira o orgulho, tira tudo aquilo que não presta, Moisés. Porque você vai saber de uma coisa: se tem alguém que Deus colocou na nossa vida, especialista para nos moldar, é a nossa esposa. Meu Deus, ela sabe tudo de nós, irmão. Eu tenho 33 anos e eu estou me conhecendo depois que eu casei. Tem coisas que eu estou me conhecendo.
Tem coisa que vem assim, ali ó, está o erro. E você olha e diz, ou você seja humilde para reconhecer, ou vai dar briga, né? Deus está nos moldando, irmãos. E nós chegamos, olha, isso daria um assunto aqui para... Deus está nos moldando, só que Ele usa diamante para moldar diamante. Só que às vezes o nosso pensamento de autossuficiência é aquele, tu não sabe de nada e eu sei tudo. Entende? Eu sou o provedor dessa casa, eu faço da casa o que eu quiser. Eu vou te aconselhar, desce do degrau, irmão, senão o tombo vai ser feio. Olha aqui, ó, a Bíblia diz, daí começa a citar a Bíblia, né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa. Mas a Bíblia também diz que se você tiver alguma coisa contra a tua esposa, a tua oração não é ouvida. Eu estou ajudando vocês aí, né, irmãs? Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio na nossa vida conjugal. Porque se tiver só uma Zípora, dá estouro. E se tiver só um Moisés, como é que vai ser? E o problema, irmãos, é que o profeta disse que os dois tinham um temperamento forte. Os dois, Zípora e Moisés, eram duas pessoas com temperamento explosivo. Então, irmãos, o profeta chega a dizer que quando a coisa esquentava dentro de casa, não adiantava o conhecimento eclesiástico de Moisés, o conhecimento psicológico de Moisés, de conversar com a pessoa, acalmar, conhecer. Quando o Zípora estourava, ele não tinha nem tempo de pensar na psicologia dele. Ele queria pensar em sumir de casa. Não tinha estudo para acalmar a Zípora. Porque psicologia não acalma as pessoas. Mas nós temos uma segurança em Cristo Jesus. É o único que pode nos acalmar. É o único que pode receber as nossas cargas, nossas pressões, largar nas mãos dEle. O problema é que nós nos achamos suficiente mais e não buscamos a Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, você buscando ou não, nós vamos ter as Zíporas iguais. Vão estar ali toda hora. O que precisamos, ambos os lados, tanto de homem ou de mulher, é ter a humildade de reconhecer, porque o profeta disse uma coisa, tem uma coisa que eu admiro em Moisés, apesar de ele falar 6 defeitos de Moisés e depois dar uma só qualidade, eu pensei, o irmão Brana falou de 6 defeitos de Moisés, e uma só qualidade, e ele disse, essa eu admiro, Moisés tinha senso suficiente para reconhecer que estava derrotado. Tinha senso suficiente para reconhecer que estava errado. O que muitas vezes nós não temos, né? Numa discussão, vou falar numa conversa quente com a esposa, não vou falar nem discussão, né? Porque crente discutir, que nem disse o pastor Daniel na escola hoje. Achei engraçado aquilo, mas é a mais pura verdade. Novela, né? Nem vou falar de novela, porque seria um absurdo o crente assistir novela. Mas nós não estamos livres, irmãos, de uma pequena discussão em casa. Mas vai depender de você como agir nessa discussão. Agora, isso é difícil, eu sei. Porque estamos sempre querendo fazer nossa parte. Algo que sabemos que queremos fazer, dizemos, bem, eu sei que isso deve ser feito dessa maneira, mas enquanto você estiver fazendo dessa maneira, vai dar errado. Veja, vai dar errado. E Deus nunca usará esse esforço. Deus não vai usar o nosso esforço quando usarmos as nossas próprias habilidades. Veja,
terminando aqui para encerrar. Eu tinha muitos parágrafos, mas quero cumprir com o meu horário, irmãos. Provérbios 14, verso 12, a Bíblia diz que há caminhos para o homem que parece certo, mas o fim dele é caminhos de morte. Quando estamos em expectativa, dizendo esse fulano é uma grande pessoa, ele é uma grande pessoa, vou me apoiar nele, isso desagrada a Deus quando fazemos isso. Devemos, gravem isto, verso 27, parágrafo 27, devemos nos apoiar em Deus somente. Em Deus somente. Não devemos confiar na nossa própria capacidade, não, ou na de qualquer homem. Devemos nos render completamente a Deus. Nenhuma habilidade, não importa de quem seja, não importa se seja um teólogo, se seja um doutor em bacharelado, veja, nenhuma, não importa, seja quem seja, jamais será útil aos olhos de Deus. Deus tem que tirar de nós as nossas habilidades antes de cumprir o seu propósito. Antes de Deus cumprir o seu propósito, Ele tem que tirar de nós, irmão Joel, as nossas habilidades, as nossas capacidades, de dizer, eu não preciso, eu dou conta. Quando chegamos a isso, irmãos, estamos derrotados. Estamos totalmente derrotados. Mas quando nos humilhamos na presença de Deus, é aí que Deus pode nos usar. Vamos nos colocar de pé. Eu tinha muita coisa aqui, irmãos. Medite sobre isso que você escutou. E essa mensagem estará no domingo da ceia aqui, para você lê-la. Assim temos que nos afastar disto, dessa habilidade. Temos de chegar a um ponto em que possamos render nossas almas e vidas. Até mesmo você, dona de casa, deve render-se a Deus. Você, fazendeiro, você deve render-se a Deus. Você, mecânico, você deve render-se a Deus. Você, comerciante, você deve se render a Deus. Você, pedreiro, você, metalúrgico, você, seja lá quem for, doutor, médico, enfermeira, enfermeiro, vocês devem se render a Deus. Agora, este render é se render completamente. Porque Deus quer tomar posse do seu corpo, Deus quer tomar posse do seu espírito e tomar posse da sua alma. Não renda apenas o teu corpo, não renda apenas o teu espírito, mas renda-se completamente a Ele. E quando você, ou eu, ou nós fazermos isto, teremos a unção divina sobre nós. E então, quando nós chegamos a um ponto de dizer não somos nada, então Deus pode começar a partir daí um trabalho em você. E assim Ele começa a se mover, a trabalhar, e então cumpre-se o que está escrito nas Escrituras: aquele que começou a boa obra, Ele
vai aperfeiçoar. E isto inclui todos nós: o pastor, o zelador, o diácono, os obreiros, os músicos. Isto vale a casa toda. Esse sentimento, que é a qualidade que Deus quer de nós, de nos humilharmos ao ponto de dizer que sem Ele não somos nada, Deus começa a trabalhar a partir daí. Você crê desta maneira? Vamos sair daqui pensando, deixando Deus trabalhar. Vamos deixar Deus direcionar os nossos negócios. Vamos deixar Deus direcionar a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho. Vamos deixar Deus falar quando precisar falar. Vamos deixar Deus nos dominar. Você quer fazer isso nesta noite? Então, enquanto o irmão Sola, vamos orar. Você faça a sua oração para nós encerrarmos. Faça a sua oração. Enquanto você ora, quero apenas falar umas palavras. O profeta disse que poderia um anjo vir aqui e falar qualquer coisa, mas se estivesse fora da sua palavra, nós não deveríamos ouvir. Mas quando a Bíblia diz, Pedro, capítulo 5, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Precioso Deus, este alimento que nós participamos, Pai, é alimento que vem para a nossa alma. É aquilo que sacia, ó Deus, a nossa sede. E faz nós meditar se realmente temos caminhado com humildade, ou se nós fomos um tanto orgulhosos, pensando que somos alguém, quando na verdade não somos nada, Pai. Então, ao olharmos para esta mensagem, as Escrituras, e ver um homem por nome de Paulo, que esteve no terceiro céu, e mesmo assim se humilhou, não se vangloriou, não trouxe glória sobre si, mas gloriou-se na sua fraqueza. Pai, nós queremos nos gloriar em nossas fraquezas, Pai, e dizer a Ti que não temos capacidade, dizer a Ti que não somos nada, Pai. E se queremos ser algo, é na direção do Teu Espírito, Senhor. Pai, se precisar tirar as vestimentas de Saul, se precisar largar o cinturão, se precisar largar as espadas, isso só nos faz mais bonitos, mas não faz do jeito que o Senhor quer que nós sejamos. Então nos ajuda, Senhor, e que se tivermos apenas uma funda em nossas mãos, que possamos usá-la na perfeita vontade do Senhor. Pai, sabemos que se nós tivermos aquelas vestes eclesiásticas fora da Tua vontade, nós faremos mais estragos. Mas queremos estar na Tua perfeita vontade, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a reconhecer quando estamos derrotados, quando estamos afligidos, quando estamos humilhados, Pai, ajuda-nos, ó Deus. E se as circunstâncias muitas vezes nos derrotam, se as lutas que vêm muitas vezes nos derrotam, queremos reconhecer que é o Senhor fazendo este teste conosco, Pai. Pai, queremos saber que o Senhor tem uma bênção para nós, mas antes da bênção vem a luta. Não temos vitória se não haver luta, Pai. Então, Deus, quando o inimigo se levantar contra nós como torrentes de água,
Queremos estar preparados, Senhor, não para usar as nossas próprias forças, mas para estar atrás da Tua perfeita vontade, sabendo que o Senhor levantará a Sua bandeira ao nosso favor, Pai. Abençoa a Tua igreja, Senhor, unja os Teus filhos, as Tuas filhas, os Teus jovens, ó Pai, as crianças, as mães, os pais, os mais velhos, os nossos anciões, ó Deus. Unja-nos, ó Pai, para nos humilharmos debaixo da Tua potente mão, Senhor, para que ao Teu tempo, Senhor, venha a nos exaltar, não porque queremos ser exaltados, Senhor, mas porque Tua palavra disse que aquele que se humilha, o Senhor exalta, Pai. Deus, nos ajuda, Senhor, e tira de nós toda a capacidade, Senhor, humana, de sermos alguma coisa ou que podemos fazer. Nós queremos estar agarrado com o que a Tua palavra disse, que o Senhor disse: sem mim nada podeis fazer, e isto é verdade, Pai. Sem Ti nada podemos fazer, não podemos dar um passo, não podemos respirar, não podemos falar, não podemos ouvir, não podemos ver, Pai, se o Senhor não estiver nisto, Pai. Oh Pai, tira-me, Senhor, da frente quando for falar a Tua palavra. Oh Deus, eu quero ser apenas uma ferramenta aqui, usada por Ti, Senhor. Oh Senhor, somos vasos, e o Senhor é o oleiro, Senhor. Então, ó Deus, quem tem o poder sobre nós é o Senhor. Então é Tu, ó Pai, que tem o poder para quebrar e fazer de novo. Eu sei, Pai, que o Senhor não quer vaso remendado, o Senhor quer vasos perfeitos, mas estamos em Tuas mãos, Senhor. Faça-se a Tua vontade em nossas vidas, Senhor, e que possamos nos render por completo, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tu és o oleiro, Senhor. Tu és o oleiro. Tu és o que tem poder para fazer o vaso para a honra e para a desonra. Então, Senhor, molda-nos, ó Deus, conforme o Teu projeto. No nome do Senhor Jesus Cristo. Se há alguém entre nós fraco, doente, se há alguém entre nós aflito, Pai, conceda da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, e cure, liberte, transforme, Pai, restaura, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estão esses pedidos de oração. O irmão Rafael, a irmã Lidiane. Nós oramos, Pai, pela irmã Teresa Machado, Daniel, Alice, Isaac, Saul, Fabiano, Márcia, Uriza, Rosielen, Teresa Machado. Nós colocamos estes nomes em Tua presença, Senhor. Sabemos que Tu estás aqui, Senhor, e Tu és real. Nós vamos até a casa do irmão Rafael, pelo poder da fé, e oramos por ele, Senhor. Ajude Teu filho, Senhor. Se tem algum espírito que está assolando os seus pensamentos, nós repreendemos no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que ele seja abençoado, Pai, pois ele é o nosso irmão, ó Deus, e faz parte do corpo de Cristo. Abençoa o nosso irmão,
Abençoa a irmã Teresa Machado, Daniel. Se precisarem de cura, o Senhor é o nosso médico, Pai. Cura, Senhor, liberta a irmã Uriza, que perde por sua nora. Oramos, Pai, e repreendemos todo espírito de perturbação que vem afrontando esta família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder e autoridade que o Senhor tem nos dado, nós tomamos estas vidas, Pai, e as libertamos em nome do Senhor Jesus Cristo. E tu, Satanás, tu está derrotado. Diante deste nome tão poderoso, você não tem poder. Saia. E aqui está estas peças de roupas. Isto tudo é bíblico. Traziam lenços para Paulo, e os demônios saíam, espíritos, enfermidades iam embora. E aqui estamos nós, Senhor, cumprindo com o que o Senhor tem dito e feito na igreja primitiva, Pai. Os aventais que Paulo usava, as pessoas simplesmente tocavam, e pela sombra de Pedro eles eram curados. E colocamos nossas mãos sobre estas roupas, Pai. E se tem um espírito atormentando esta vida, espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de perturbação, a esta pessoa vestir esta roupa, ela vai ser liberta pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E nós vamos ouvir testemunho, Pai. E tudo isto para glorificar e honrar o Teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois Te agradecemos desde já, Senhor, pelas maravilhas e bênçãos que o Senhor tem nos alcançado. Nos dê uma boa semana, Senhor, de trabalho, nossos afazeres, dando-nos sabedoria, Pai, para falar quando devemos falar e ficar quietos quando devemos ficar quietos, Pai. Nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Existe uma frase que o pastor Ciro falou um dia ali na reunião de São Miguel, e aquilo me marcou, e eu quero que marque vocês também. Ele disse: nós falamos quando devemos ficar calado, e ficamos calados quando devemos falar. Então eu aconselho vocês, irmãos, nessa semana, a falar na hora certa e ouvir na hora certa, tá? Que Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, no nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Uriza, a irmã Teresa, e a cada um que está conosco. Tenha uma boa semana de trabalho, no nome de Jesus. Shalom a todos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo em si,